Viu? Então, as meninas que postaram agora há pouco, que treinou, estão postando os pratos, viu, Patrícia? Eu já vou posicionando aqui para você aqui. O grupo é aberto aqui para postar café da manhã, lanchinho pós-treino, pré-treino, janta, treino. E a proposta é os 21 dias, todos os dias comer saudável, todos os dias ter gasto calórico, né? Eu até brinquei na sexta-feira passada, eu gritei sextou, mas tem treino, né? Aí a gente tá nessa jornada aqui para ver como que esse pessoal vai E são embalar até o 21 final. dias de treino. Treino 21 dias 21 dias treino, seguidos. tudo, todos os dias. Não tem. Eu sei que tem gente que está dando furo, um ou outro deu furo ali. A gente acompanha, né? A gente sabe ali. Mas também tem reprogramação mental, teve um monte de dinâmica. Alguns até conversou comigo no pessoal. Teve pessoas que tiveram Certo. dificuldades, outros conseguiram de novo, outros não conseguiram. E vai ser bem legal. Hoje a gente vai ter um papo sobre as técnicas passadas e sobre novas técnicas que vai chegar aqui. Eu falei para o pessoal que Tá. eu ia encher ele de técnicas ali, né? Então vai ter bastante opções, bastante coisa, porque dá para encaixar para cada momento, né? Para cada situação, ou principalmente a pessoa entender que isso é para ela. Acho que essa técnica achou bem para mim. Então, a gente teve bem essa. Vai gerar essa gama de opções ali para o pessoal hoje, tá? Ótimo. Perfeito. Eu sou adepta ao treino diário, né? Eu treino todos os dias. É. Aí o exemplo para vocês aí. Tá entrando aqui uma usuária sem o nome. Deixa eu pedir para ela escrever aqui. Deixa eu ver aqui. Boa noite. Tem uma usuária Zoom que está sem o nome. Se quiser digitar, por gentileza, no chat. Deixa eu ver. Acho que é a. Eu estou reconhecendo, é a Renata. Deixa eu ver se eu consigo renomear para ela aqui. Renata, Gustavo. É a Renata. Tá pequenininha a câmera aqui. Espera aí que eu vou aumentar aqui. Eu vou renomear. Deixa eu ver se eu consigo. Mais fácil para até para a doutora Patrícia. Não, consegui. Bom, vamos lá. O pessoal vai entrando aqui, a gente vai tocando para não perder tempo, né? Até por respeito de todos que estão aqui presentes também no horário. Reforçando que vai ser gravado, tá? Essa live aqui, essa mentoria. Todo o conteúdo para quem está presente tem a oportunidade de praticar a técnica aqui ao vivo, tirar as dúvidas ao vivo. Isso também não impede que depois vocês entrem no meu pessoal. Eu sempre falo no pessoal porque a gente deixou o grupo focado só para incentivo, né, de refeição, incentivo de atividade física, receber os materiais, senão vai ficando material para cima e a gente fica conversando algumas coisas. Surgiu dúvidas da Nutri, ela foi super solista, tirou um monte de dúvida. Ali eu deixei as dúvidas porque eu acho que poderia ser dúvida de outros também. Então eu achei interessante deixar aqueles comentários e aquilo foi relevante, faz parte do nosso processo, né? E quem tiver dúvidas, deixo novamente aqui. Ah, fez a técnica, não conseguiu a técnica, sentiu dificuldade, está fazendo alguma atividade física. Teve gente que faz atividade física a semana inteira, perguntou a questão da musculação, se entra no meio, se faz depois. E eu fico muito feliz de receber, tá, essas dúvidas, essas perguntas, porque eu estou aqui para isso, para ajudar todos vocês, para direcionar, para que vocês saiam dessa jornada não só esses 21 dias, que saiam daqui com uma mentalidade diferente, entendendo aquilo que vocês tiveram de experiências, porque as nossas experiências é que faz a total diferença, né, em todas essa jornada e todos os resultados da vida de cada um, tá bom? Então, eu vou reforçar um pouco hoje o trabalho da mente, de coisas que nós passamos, e vai ter a nossa convidada especial falando um pouco mais da parte técnica, e vamos começar aqui. Deixa eu só compartilhar uma tela com vocês. Aqui.
Deixa eu ver se eu abro essa tela inteira. Só aqui. É meio lento, abriu duas telas aqui. Estão conseguindo visualizar? Faz um joinha que a gente vê na tela ali. Ela não está abrindo o slide inteiro aqui. Vamos lá. Bom, deixa eu ver de novo aqui. Fechei novamente. Pera lá. Agora abriu. O computador está meio lento. Bom, vamos lá. Só reforçando, a nossa jornada tem um intuito não só na questão de eliminar os pesos, mas de mudar a mentalidade para que dentro dessa jornada aqui você possa entender quais são os sabotadores, quais são as dificuldades. É gerar uma experiência de uma forma diferente daquelas jornadas que a gente está acostumado. Vai lá, treina, faz 21 dias, treina, emagrece, volta depois de 22, 23 dias, volta aqueles costumes de novo. Então, o intuito é quebrar hábitos, tá? Para isso, eu volto a reforçar aqui para vocês a importância que a gente tem na mudança da mentalidade é gerar novos hábitos. Eu quero reforçar esse slide que nós já passamos uma vez. Se vocês observar aqui, tem um rapazinho em cima de um cérebro dominando ele. E é isso que eu quero que vocês tenham de experiência. Saber que você pode dominar o seu cérebro. Lembra que eu falei que se você não domina o seu cérebro, outras pessoas estão dominando. Seja o mercado de remédios, mesmo sabendo que às vezes é necessária a intervenção, o mercado de comidas, né? E outros mercados que influenciam vocês em todas as suas compras. E como que você faz para não ser influenciado? Ter a capacidade, aqui, ó, de absorver a neuroplasticidade. E o que é neuroplasticidade? Reforçando de novo, a capacidade de reorganizar a estrutura e consequência da experiência por toda a vida. As experiências passada, presente e que está por vir também. Como? Gerando novas habilidades, com novos comportamentos, seja alimentares, de atividade física, da forma de pensar, da forma de falar. Tudo isso vai influenciar as respostas que vocês têm e os resultados que vocês estão buscando. Por que eu coloquei esse slide novamente aqui? Eu quero que isso fique muito forte, muito fixo, porque a nossa mentoria hoje é voltada totalmente a questões de hábitos, entender os porquês, todas as dificuldades, e a resposta já está no início da nossa mentoria. Se você gerar novas habilidades, tentar aquela sequência de treinar todos os dias. Ah, quebrou um dia, não tem problema, vai acontecer às vezes uma coisa ou outra, mas no outro dia vai novamente. Por quê? Os hábitos, eles e novos comportamentos, eles só são realmente embutidos dentro da sua vida e principalmente dentro da sua mente, se você conseguir trabalhar de uma forma, mesmo que você não queira, você tenha que fazer, porque nós não somos mais crianças para falar hoje eu não quero e começar a cair no chão e chorar, tá? Por quê? Não adianta chorar. Lá, quando você era criança, quando você chorava, sua mãe levantava, pegava, você tinha todo o tempo do mundo para falar que você não queria algo que fazia bem para a sua saúde. Hoje, o tempo vai passando e cada vez mais a gente vai perdendo a oportunidade de melhorar os nossos hábitos, de melhorar nossas capacidades, de melhorar nossos comportamentos, seja ele, de repente, com um novo curso, com uma nova formação, com uma nova leitura, tudo isso vai gerando novos comportamentos, novos resultados, tá? Então, indo aqui para o nosso próximo passo, eu vou cair para uma parte que é fundamental entender. Controle alimentar, tá? Como que a gente controla isso, né? Muitas vezes, até hoje eu estava brincando agora há pouco, quarta-feira, dia da feijoada, tudo. Nós somos bombardeados através de promoções, de propagandas,
de datas que eles determinam, quarta-feira da feijoada, é, N promoções que vocês vão olhar ali dentro, tudo isso está bombardeando quem? O seu cérebro, para que os seus comportamentos sejam mudados através das experiências que eles vão proporcionar para você. Então, quanto mais você vai lá naquele local, mais o seu cérebro entende que aquilo é bom para você. Então, identificar seus próprios sentimentos ou dificuldade, né, de regular as emoções de forma adequada, pode resultar numa ingestão de alimentos. Ou seja, de repente, você está comendo aquilo não porque você tem fome, mas porque você sentiu vontade de comer. E distinguir a diferença entre fome e vontade de comer é fundamental para que você possa escolher o nutriente, escolher os momentos para esse nutriente, porque você está colocando para dentro do seu corpo aquilo que o seu cérebro está recebendo de sabotagem de algo que você acostumou. Então, ou seja, como você faz para controlar isso? Parece ser simples, mas não é. Todo mundo começa uma dieta e para. Todo mundo começa a fazer algo e para. A primeira coisa que acontece são gatilhos que geram ali. Gatilhos que vão fazer com que você entenda que os ganhos secundários favoreçam você achar aquilo que você acha que é o eu mereço. Entendeu? Porque às vezes você está lá, estou trabalhando. Hoje em dia, muita gente trabalha também em home office. Então, você está dentro de casa e às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas trabalhando dentro de casa fica mais fácil comer saudável, porque antes eu ia para um restaurante e lá eu acabava comendo não tão saudável. Isso não é uma certeza de que você vai comer saudável, infelizmente. Por quê? Às vezes você está trabalhando tanto que as horas passam, você não bebe água, você não hidrata de forma adequada. Você, às vezes, é tão rápido que você vai pegar e vai pedir num aplicativo uma comida prática. Aí, num dia, você vai e come um saudável. No outro dia, você come mais prático. E nem sempre o mais prático é um saudável. Então, para você gerar isso uma rotina, é fundamental que você também entenda quando você está com fome e quando você só está com vontade de comer. Eu vou falar um pouquinho, vamos entender que as nossas experiências elas surgem desde a nossa infância. Para quem tem filhos aqui, né, ou mesmo para quem tem filhos, um dia foi uma criança e sabe como que essas coisas acontecem na nossa vida. Tem aqueles famosos hábitos externos que a gente chama, né, que são os hábitos que você tem dentro da sua casa. Se na sua casa a sua mãe, seu pai tinha o hábito de sempre colocar uma Coca-Cola de segunda a sexta, provavelmente não é uma regra. Você vai ter esse hábito também, porque o seu cérebro recebeu que aquilo é normal, que aquilo faz parte da sua vida. Se você escutou uma vez o seu pai ou sua mãe te obrigando a comer de forma até a última colherzinha, até a última garfada, isso reforça que você tem que comer toda aquela comida. E às vezes ainda gerava em você um medo. Olha, tem criança lá fora que está passando fome. A intenção dos seus pais, ou às vezes a sua intenção, é positiva. A gente sabe que a criança precisa ter talvez um estímulo para comer, ela precisou, você precisou um estímulo para comer, e é fundamental que você realmente se alimente bem. Só que o forçar constantemente a alimentação vai fazer com que você ache que aquilo você tem que comer até o final. Como eu disse, não é uma regra. Pessoas, às vezes, eu vou dar um exemplo da minha família, sempre teve refrigerante. Ou em casa, ou numa festa, no aniversário. Eu, particularmente, não gosto. Ah, é porque é personal, é programador mental? Não, eu já não gostava antes. Então, isso já favorece um item de forma inconsciente, que eu não gosto de nada que tenha sentir o gás, tanto que água com gás não é uma coisa que me atrai muito. Apesar de tomar, mas não é uma coisa que me atrai muito. Então, ou seja, eu saí de uma regra, mas porque o meu paladar, talvez as experiências que eu tinha com o alimento, acabou favorecendo de forma positiva, outros não. Talvez aquelas bolinhas, o sabor do doce, sempre comer um docinho após o almoço. Todos esses hábitos que você gera nas crianças, o que gerou em você, impacta muito no que você hoje acaba fazendo na sua vida. E também não só na questão alimentar. Existem impactos que a gente chama de feridas emocionais. Por que eu estou tocando nesse assunto? Porque muitas vezes você vai se torturar. Por que eu não consigo
parar de comer, eu já tentei tantas vezes, será que eu sou tão fraco assim? Será que eu sou tão... Existem fatores emocionais que podem favorecer você comer demais, ou traumas que aconteceram na sua vida, palavras que foram colocadas e você significou daquela maneira, aonde acontecimentos na sua vida gera isso. Vou dar um exemplo, tá? Eu atendi uma paciente e nós fizemos, né, um trabalho de regressão, onde nós encontramos lá no momento da vida dela que ela brigava muito com a irmã e a babá, né, que cuidava dela, que era babá e cozinheira, então era uma mulher que estava com multitarefas ali dentro, ela acabou colocando ela de castigo numa dispensa. E ela tinha em torno de 6 a 7 anos de idade, não me lembro direito. E o que que gerou na cabeça dela essa experiência, né? Ela se sentiu totalmente insegura, com medo. E aonde ela encontrou essa segurança? Dentro da despensa, você vai encontrar o quê? Comida. Olha a experiência que aconteceu na cabeça dessa criança, que se tornou um adulto, aonde não descobria, aonde toda vez que ficava nervosa, com medo e insegura, ia lá e buscava uma coisa para comer. Por que que acontece isso? Né? O cérebro dela ali houve um trauma. E esse trauma ficou guardado na cabeça dela. Quem vai imaginar que trancar uma criança porque elas estão brigando dentro ali por alguns minutos pode gerar isso? Hoje a gente olha, nossa, que assustador que fez com ela, tal. Mas não dá para a gente julgar o ato daquela mulher que estava lá. Mas dá para a gente entender que, de fato, o que acontece com a gente na nossa infância e algumas coisas que podem acontecer hoje também, que vai gerar ansiedade, que vai gerar traumas, que pode impactar nas respostas psicológicas, aonde você vai buscar um respaldo da comida. Só para vocês entenderem aqui, né? O como é feito? É feita uma ressignificação. A gente faz uma ressignificação da situação, do momento. E depois você tem que trabalhar outras coisas juntos, porque não adianta você achar que resolve todo um problema da vida da pessoa através de uma sessão só. Tá? Por isso que hoje a pessoa tem que passar por algumas terapias e mais sessões. Tudo, eu trabalho com a parte da hipnose, com a PNL, são ferramentas que aceleram muito o processo. Mas ela não garante que uma sessão a pessoa está totalmente apta agora a emagrecer e fazer isso. Por quê? Porque agora depende das atitudes delas. De cada atitude de cada um, dentro do seu dia a dia, utilizar ferramentas que a gente entrega de reprogramação. Aí eu venho para puxar a orelha aí de quem não fez e parabenizar de quem fez. Eu deixei as técnicas para vocês de dessensibilizar alguns alimentos para poder trocar, ressignificar alimentos, tudo. Como eu disse, aquilo é uma das ferramentas que favorece você não sentir tanto interesse com vontade de comer aquilo. Você ia trocar. Porque é muito difícil a gente tirar algo de uma pessoa e não pôr nada no lugar. Por isso, aquela ferramenta facilita com que você faça a troca do alimento. Então, se você fez uma vez, não adianta botar a culpa na reprogramação mental que não deu certo. Porque a reprogramação mental, imagina que você tem hoje 13 anos, 10 anos, 20 anos, 40 anos de vida, sempre fazendo a mesma coisa, e com uma sessão você procura que resolva toda a sua vida. Está ali a ferramenta, está ali a oportunidade de fazer de uma forma prática. Nós fizemos também a ferramenta no final, uma ponte ao futuro para mudar, gerar novos hábitos, para você enxergar como você gostaria. Qual que é o intuito daquela ferramenta? Quando você enxerga como você quer ser, aquilo que realmente faz sentido para você, fortalece você ter um propósito para chegar aonde você quer chegar. Então, aquela ferramenta ela gera um relaxamento no final da noite e, ao mesmo tempo, faz com que na sua cabeça ali você compreenda que colocar novos comportamentos vai chegar naquele resultado. Então, por que eu estou explicando tudo isso para vocês? Porque nós vamos fazer hoje várias ferramentas e eu quero deixar muito claro que todas essas ferramentas pode ser que você aplique 2, 3 vezes, vai ter efeitos sensacionais. Talvez você precise mais, 7 vezes, 10 vezes. São ferramentas simples, mas que têm um poder quando você coloca ela de uma forma concentrada, se permitindo, que eu sempre falo, foco, concentração e permissão. É um momento seu. Você quer mudar hábitos, você quer quebrar vontade de coisas que aconteceu lá atrás.
E lógico, como eu disse, talvez todas essas ferramentas seja necessário que você tenha que fazer algumas sessões de terapia, tenha que fazer, procurar algo a mais, além dos profissionais de nutricionista, médicos que vai fazer os exames para verificar toda a parte fisiológica, o professor de educação física montando o treino, tudo isso favorece que vocês tenham bons resultados, tá? Achei interessante dar uma atenção especial nisso. Vamos agora para uma reprogramação mental. Galera, aqui eu deixei tudo escrito aqui certinho no slide. E eu gosto de dar presente para vocês, vocês viram ali. Toda a mentoria, eu deixei um e-book, eu vou deixar todas essas reprogramações que a gente vai fazer aqui num PDF lá no grupo para vocês. Por quê? Vai facilitar a leitura, por mais que vocês façam agora, depois, fazendo a leitura, passo a passo, fortalece mais ainda o entendimento. Eu queria saber se vocês estão preparados para essa reprogramação. De 0 a 10, escreve no chat aí. Quanto vocês estão preparados para essa reprogramação agora? Preciso que vocês estejam no lugar relaxados, sentadinhos, tranquilos, de uma forma bem concentrada. Se tiver com foninho de ouvido é melhor, porque daí os barulhos que estão do lado não vão atrapalhar vocês. Se não tiver, não tem problema, tá? Toda a reprogramação, começamos com aquela respiração, né? Aquela respiração de aprofundar e trocar. Só que essa aqui, ela é mais prática. Vocês estão vendo aqui? Ela é uma reprogramação que vai pegar você indo para a geladeira. Tá? Vamos supor que você está levantando do sofá pensando, você está lá assistindo aquele programa TV, ou você está trabalhando no computador e você, de repente, pensa em querer pegar alguma coisinha lá na despensa, aquele docinho, aquele chocolatinho, algo que está ali te puxando para isso, tá? Então, o que que acontece? Eu vou passar uma técnica para vocês de respiração. Nós vamos trabalhar essa respiração. Essa respiração vai fazer uma quebra de estado para que você não pense mais naquele alimento. E a gente não vai substituir com a água. Eu coloquei a água aqui, é só para mudar o foco de concentração. Mas seria interessante, já que você levantou para alguma coisa, você vai lá e pode tomar um copo d'água. Vou começar aqui, ó. O ponto mais importante, do lado da tela aqui, do lado fora dos quadradinhos, está escrito assim, ó. Sempre antes de comer fora de hora, reflita e faça a seguinte pergunta para você. Será que eu preciso muito comer isso? Eu vou colocar um chocolate, tá? E quanto mais vocês me escreverem o que você estava indo comer e buscar, tá? Melhor. De repente, estava indo buscar uma barra de chocolate Kit Kat. Você vai levantar e falar assim: será que eu realmente preciso comer uma barra de Kit Kat? E aí vocês vão pegar um dos dedos, segurar uma das narinas, tá? Vai pressionar esse dedo, fechando um dos lados, e vai fazer uma respiração bem profunda, bem forte, enchendo bem o seu peito. Não solta esse ar, troca o dedo do outro lado e solta pela outra narina lentamente. E você vai pensando num copo d'água. Vai pensando num copo d'água, assim como no terceiro quadradinho aqui, ó. Puxa de um lado, segura, prende do outro, soltando lentamente. Vai repetir 3 vezes. Mesmo assim, você está lá na cozinha e permanece aquela vontade. Repete mais uma vez, toma aquele copo d'água e sai daquele lugar. Não vai para lá de novo. Eu vou interromper a tela aqui que eu quero fazer aqui com vocês, tudo bem? Vamos lá. Então, não precisa sair respirando, fazendo aquela concentração. Levantou, tá indo de frente para a geladeira lá. Vamos fazer todo mundo junto. Ó, 1, 2, 3, puxa, enche o peito. Agora fecha os olhos e pensa no copo d'água de novo. Puxou, bem lento, fecha os olhos. Mais uma vez. Puxa, segura, solta a outra narina. E aí, quando você abrir os seus olhos, você pensa no copo d'água.
Ai, mas eu tô ali na frente da geladeira, eu tô na frente da despensa, ainda me deu vontade. Então sai de lá, tá? Toma um copo de água, faça novamente. Você já ouviu? Eu estava até lembrando quando eu fui montar essa técnica aqui. Já viu quando você está nervoso? Já deve ter ouvido alguém falando isso aí, uma mãe, um pai, um amigo, alguém. Está nervoso, conta até 10, depois você fala o que você tinha que falar para aquela pessoa. O contar até 10, ele faz esse relaxamento mental e quebra de estado, tá? Quando você faz essa respiração, você leva a sua concentração para o copo de água, esse tempo de respiração e aquela reflexão anterior faz com que você quebre aquele tempo de estar realmente indo para lá, porque antes de levantar, você já tinha já na sua cabeça todas as segundas intenções, tá? Qual que é a segunda intenção? A primeira intenção é o seguinte, eu sei que se eu comer o chocolate, eu estou fora da minha rotina aqui dos 21 dias, eu sei que se eu comer meu chocolate na quarta, na segunda, na quinta, eu vou engordar, e aí no sábado eu posso comer, mas eu vou pegar só um pedacinho hoje, porque hoje eu trabalhei muito. Aí você puxa, segura, não solta, solta do outro lado, tá? Tranquilo aqui ou não? Todo mundo aqui? Todo mundo colocou 10 aqui, ó. Eu não vi ninguém colocar 8, 7, assim, eu vi todo mundo colocar 10 aqui. Tá todo mundo disposto. Seguinte, essa técnica, ela também eleva você a um controle de ansiedade, tá? Muitas vezes a ansiedade é que faz você entender que não era só fome de verdade, era a vontade de comer. A ansiedade por algo faz com que você tente preencher uma lacuna de outro, tá bom? Então, essa respiração. E o que que é importante? Aprendeu, coloque em prática. Aprendeu, coloque em prática. Ah, vou levantar e vou fazer essa respiração. Faça essa respiração. É fácil, é bem tranquilo. Vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês de novo aqui. Eu vou passar para o nosso próximo slide. Bom, essa é uma técnica que eu deixo para vocês para evitar é, comer. Galera, estou entrando num filme aqui, coloquei esse filme aqui, não quero gerar nenhum impacto, nenhuma polêmica, nem nada. Qual é o intuito, né, desse filme aqui, A Baleia? Eu até deixei bem claro aqui que esse filme lá, quando foi colocado, eles colocaram um trocadilho, né? Aonde quando você vê o impacto dessa pessoa, né, com a obesidade, em relação ao texto. Vou fazer um spoiler aqui para quem não assistiu em algumas coisas, mas não vou contar o final. No texto, tem um texto que eles falam do capitão, do Bob Dick, que ele conta uma história desse texto, que ele tem uma ligação com a filha dele. Então, quando ele tem essa ligação com a filha dele, começamos a observar que a questão da obesidade dele está ligado muito à parte emocional. E a parte emocional, não sei se alguém assistiu, quem assistiu esse filme aí, se quiser escrever, eu assisti, eu vi. É, porque quem não assistiu, é um filme muito bacana, principalmente que retrata essa questão da obesidade, que muitas vezes, ela às vezes é colocada como tipo, um modo de aceitação. E eu não estou falando que nós não devemos aceitar, mas nós devemos aceitar não ter saúde. Eu acho que é esse o impacto que eu gostaria de deixar para vocês. Porque quando nós assistimos uma história dessa, começamos a analisar aqui o que acontece. Ele tem uma rotina com muitas dificuldades de se movimentar. Ele tem dificuldades de caminhar, necessidades básicas. Ele tem dificuldades sociais. Tudo isso impacta devido ao volume que ele tem de comidas que não são saudáveis, medicação fortíssimas. Percebe-se que no filme ele passou por situações que foram gerando maior obesidade nele, que são situações onde ele teve separação, depois ele perdeu uma pessoa no relacionamento, o afastamento da filha, a filha indo até ele, tratando ele de uma forma extremamente inadequada, sem condição de amor e carinho, humilhando ele. Ele é um ótimo professor, vocês conseguem ver que tem vários livros lá no fundo, um cara de uma extrema inteligência, de uma capacidade imensa, um ser humano
que não merecia estar naquele estado, né? Que ele tinha que ser tratado mentalmente, que ele merecia todo o respeito ali. E ali a gente consegue ver a importância de que a gente procure cuidar de nós mesmos e não ficar esperando os outros virem cuidar da gente. A cada dia que você passa, tudo que você coloca para dentro de você é o cuidado que você tem com o seu corpo, com a sua saúde, com o seu futuro. Ele recebe a filha dele adolescente, ela só pensa no que ele pode dar para ela, mas não pode dar em relação de amor, de carinho, de relacionamento. É muito impactante, vale a pena assistir esse filme, tá? A gente consegue observar que ele não consegue abrir a câmera de vídeo dele durante as aulas, porque ele tem vergonha, ele tem medo de ser julgado. Então, é um filme que gera um impacto muito grande e que faz a gente refletir, desde do respeito com o próximo, principalmente, e a questão de que o quanto você deve cuidar da sua saúde física e mental. Olha bem para a cara dele, a gente não consegue ver ali felicidade, a gente não consegue ver um olhar de, de uma pessoa saudável, de uma pessoa feliz. Por isso que eu falo que romantizar a obesidade é você deixar com que a pessoa ela não compreenda a importância da sua saúde. A gente sabe que existem fatores metabólicos, existe às vezes intervenção de remédios, medicação, tudo isso às vezes é necessário. Só que antes de tudo, se você não chegou nesse ponto, né? Se você não conhece alguém que não está nesse ponto, talvez não está cuidando da saúde, é um ponto de reflexão. Faz sentido isso para vocês? O que eu estou trazendo para vocês aqui não é uma polêmica. Eu não quero gerar polêmica do filme, de julgar o nome do filme, de julgar o ator, de julgar o que cada um viu ou não. A minha reflexão é o seguinte: olha a dificuldade de um ser humano sofrer tanto, não poder ter rotinas, ele não conseguia descer para caminhar, ele não conseguia ter convívio social. Tudo isso impacta através do quê? Das escolhas, dos hábitos, das rotinas. Tudo aquilo que você proporciona para a sua vida, tudo que você planta hoje, você colhe amanhã. Lembrando que hoje a gente está tendo a oportunidade aqui de conhecer técnicas, de conversar com nutricionistas, de conversar com médicos, conversar com professor de educação física. Muitos aqui já fazem atividade física. E tudo isso vai refletir de forma positiva na sua vida. E isso é fundamental, tá? Vamos lá. E saindo daqui, como eu disse, eu tenho mais uma técnica para vocês de presente. Porque o nosso intuito, o que que é? Quebrar hábitos. E aqui eu entro nessa segunda técnica de reprogramação mental. Vocês observaram que as técnicas são muito simples, são práticas. Tem hora que você chega até a duvidar, fala, será que isso dá certo? Você só vai ter certeza depois que você fizer isso aí 7 dias seguidos. Aí vocês me contam. Por quê? É foco, concentração e permissão daquilo que você propõe a colocar na sua mente. Então, por mais simples que sejam as técnicas, tá? Por mais que pareçam ser tão simples que não tenha grandes resultados, você tem que se permitir realmente fazer a aplicação delas. Eu tenho um programa, e dentro desse programa eu trabalho com sessões mais profundas. O que são essas sessões? São sessões realmente de terapia. Com essas técnicas que eu coloco para vocês, eu dou essas técnicas para quem? Para o meu cliente, para que ele leve para casa para fazer isso. Porque ela é simples, ela é prática e efetiva. Então, ela passa lá no processo comigo de 1 hora e meia, às vezes até 2 horas, dependendo da anamnese, dependendo do trabalho que a gente está fazendo de profundidade, com outras técnicas de reprogramação e mais planejamento de atividade física, acompanhando, sugerindo, entendendo de forma personalizada as pessoas, é um trabalho muito mais profundo, muito mais preciso. Mas aqui, colocando essa técnica, coloco de ferramenta para o nosso cliente, para o nosso paciente sair da clínica, ou sair das aulas da academia, levando isso para casa, traz uma efetividade muito grande. Porque quando ela é bem aplicada, ela é bem recebida. E o seu cérebro entende que você quer gerar novos comportamentos, tá? Galera, parece que eu estou sendo repetitivo, mas eu estou sendo repetitivo, tá? Porque eu quero que vocês entendam a importância de aplicação das técnicas e da mudança dos hábitos. Eu falei lá na primeira mentoria que você espera resultados diferentes, fazendo a mesma coisa. Eu quero que vocês voltem para trás, do dia
17 que nós conversamos. Começamos no dia 18. Até hoje, no dia 24. Quantas vezes você cuidou realmente de todas as suas alimentações, da hora que você acordou até a hora que você foi dormir? Quantas vezes você se permitiu fazer uma atividade física, se permitiu tentar caminhar pelo menos, ou aumentar a intensidade? Quantas vezes você se permitiu tentar fazer as reprogramações para que mudasse realmente o seu cérebro em relação aos sabotadores? Pensa nisso, tá? Vamos lá. Essa técnica, ela é para você aprender a controlar a fome exagerada. Eu conversei com uma das integrantes do grupo e ela inclusive está um exemplo fazendo vários alimentos, atividade física, cardápio, postando, colocando, e ela ficou numa dúvida de uma técnica que ela não estava conseguindo tirar só o açúcar, né, lá do alimento. Então ela estava comendo tudo saudável, tudo certinho, mas só o açúcar ela não conseguia tirar. Então, essa ferramenta, ela também encaixa lá. Eu vou explicar depois, tá? Deixa eu entrar nos pontos aqui, depois eu falo como, de repente, um nutriente que você coloca. Ela colocava o açúcar no meio de um monte de coisas saudáveis que ela estava usando que não precisava. Mas tinha um sabotador dela ali que fazia que, não sei, por alguma coisa, ela sentia que aquele docinho do açúcar, um pouquinho que ela colocava, ficava mais gostoso. Então, vamos lá. Sentiu aquela fome, aqui do lado aqui antes dos quadradinhos, tá? Sentiu aquela fome, você já jantou, você já almoçou, você já comeu o lanchinho da tarde, você já fez aquilo ali, mas você sentiu aquela fome, você sabe que é um exagero, você não precisava comer novamente, nem colocar uma sobremesa, nem colocar algo a mais que você não precisa. Você vai imaginar um termômetro dentro do seu estômago, mas esse termômetro ele vai ter umas notas, que vai começar lá embaixo. 0, 1, 2, 3, até o 10. Dentro do seu estômago, você tem que imaginar lá dentro. Você vai até colocar a mão no seu estômago. E do lado que você colocar a mão no seu estômago é o lado que está o termômetro, tá? E aí você vai colocar esse termômetro lá dentro. E isso você vai fazer de olhos fechados. Essa técnica, eu peço que você puxe a respiração e solte aquela respiração que eu ensinei lá no começo. Puxa segurando 5 segundos, solta lentamente 5 segundos. Pode fazer 2, 3 vezes. Só para quê? Fazer realmente aquela concentração e oxigenação muscular, tanto cerebral quanto do seu corpo inteiro em si, para se concentrar na técnica. Solta. Então, puxa 5, solta 5. Puxa 5, solta 5. E aí você vai fazer o quê? Olhos fechados. Por quê? Porque eu quero que você imagina tudo que vai acontecer como se fosse uma tela de cinema, um quadro, uma televisão, vai da sua imaginação. Olhos fechados, imagine um termômetro dentro do seu estômago, um termômetro lá dentro. E você vai brincar de controlar ele. E você vai lembrar que você tem o poder de controlar esse termômetro. E aí o segundo passo é, pensa em uma pessoa acima do peso. Talvez aquele da foto, a gente viu do filme, talvez uma outra pessoa que você conheça. Talvez alguma pessoa que você já viu em algum lugar, em alguma foto, em algum vídeo. Pensa naquela pessoa obesa, aquela obesidade, que ela está infeliz. Não que obesos não sejam felizes. Muita gente traz felicidade. Que eu quero entender que na técnica, você vai pensar em algum momento que ela não está feliz. Ela não está feliz. Por quê? Porque ela está cansada. Porque ela não tem disposição. Porque ela se sente talvez debilitada de caminhar, de passear para algum lugar, de andar, talvez de levantar de uma cadeira com dificuldade. Você vai pensando numa pessoa da seguinte maneira: bem debilitada, bem com falta de disposição, bem infeliz. Terceiro passo: pensa nesse nível de 0 a 10 da sua fome agora. Depois que você pensou nessa pessoa, de 0 a 10, qual é o seu nível? Veja se diminuiu. Mantenha os seus olhos fechados. Aí você se imagina agora você mesmo, calmo, sentado em algum lugar tranquilo, onde você sente que diminuiu sua fome porque você lembra que você já comeu.
e vai diminuir. Aí você se sente satisfeito, feliz. Aí, feliz, você continua. Feliz porque eu consigo levantar. Feliz porque eu sou capaz de pegar algumas coisas, movimentar, porque eu tenho saúde, porque eu consigo correr se precisar. Eu consigo fazer atividade física. Eu consigo fazer meus exercícios. Eu consigo me levantar. Se precisar ajudar uma outra pessoa, eu consigo. Que todas as minhas capacidades, ela veio através da minha saúde. E eu estou satisfeito com aquela comida. E aí você pensa novamente lá naquele termômetro e veja que nível que ele está. Se ele tiver, está aqui embaixo, se ele estiver no nível 3, 2, 1, 0, daquela fome de novo, está reprogramado. Abre os seus olhos, respira fundo e levanta, agradece, agradece por esse momento. Agradece seu cérebro, agradece seu coração, agradece tudo que vem acontecendo na vida de vocês, de transformação, porque o cérebro ele também entende o agradecimento. E quando você agradece por ter passado por esse controle de fome exagerada, você passa a ganhar mais uma vez daqueles sabotadores que estavam te impedindo. Tudo tranquilo para vocês? Vou interromper aqui novamente e nós vamos fazer essa técnica de novo. Eu quero fazer com vocês aqui, lembrando que sente a sua fome de 0 a 10 antes, tá? Vamos imaginar que vocês estão com fome, ou alguém aí vai estar com fome, se não deu tempo de jantar. 0 a 10, quanto a sua fome. Vai fechar os olhos, imaginar aquele termômetro. Fechou os olhos, olha para uma tela de cinema e imagina uma pessoa muito obesa, se sentindo cansada, se sentindo indisposta, bem debilitada, infeliz. E pensa no seu nível de fome e vê se ele está diminuindo. Mantenha os olhos fechados. Imagina você naquele momento, calmo, tranquilo, satisfeito, feliz, agradecendo tudo de novo. Pensa naquele termômetro lá dentro e vê quanto ele está de novo, tudo bem? Bora lá, vamos fazer essa técnica agora. Quero que vocês aqui, quem puder abrir a câmera, seria legal para a gente conectar aqui, tá bom? Vamos começar na respiração. Eu vou falando para vocês, vocês vão puxar 5, soltar 5, mas prende aquele 5 e solta. Pode ser de olhos fechados, olhos abertos, depois vocês vão ter que fechar os olhos. Vamos lá? 1, 2, 3, puxa. 1, 2, 3, 4, solta. 2, 3, 4, 5. Puxa. Isso. Você pensa na sua fome, de 0 a 10. Aquela fome exagerada. Se ela tiver maior que 3, 4, 5, 6, 7, fixa esse número. Isso. Mantenha seus olhos fechados agora nesse momento. Imagina aquele termômetro lá dentro do seu estômago. E você tem controle desse termômetro. Ele pode subir, descer. Você tem total controle. Mantenha a respiração, soltando. E você imagina lá na frente, naquela tela de cinema, uma pessoa obesa, que se sinta com dificuldade para caminhar, talvez para baixar, para suas atividades de rotina, talvez se sinta infeliz, debilitada com essa dificuldade. E você visualiza essa pessoa. Isso. Abre os olhos, fecha os olhos novamente. Isso. E agora você imagina você, trocando essa imagem, vendo você, só você. Feliz, satisfeita, comeu, se alimentou, talvez fez atividade física, sentiu o quanto você tem mobilidade, o quanto você está bem, feliz. E de 0 a 10,
Qual é a sua fome? Se essa fome diminuiu, veja você, o quanto você é capaz, o quanto você é feliz, o quanto você não precisa de toda essa comida, só o necessário. E de 0 a 10, se ela estiver menos que 3, você agradece. Agradece por um dia maravilhoso, pela sua saúde, por todo esse aprendizado, por todas as oportunidades que a vida te dá, por todos os alimentos que você consome. Seja grato. Sinta essa alegria dentro de você. E abre os olhos. Isso. Solta a respiração. E você pode quebrar esse estado olhando para o lado. Talvez tenha um quadro do seu lado, porque a gente vai entrar naquela zona de relaxamento profundo. Pode dar uma espreguiçada, olha para sua mão lá em cima, dá uma chacoalhada nas mãos. Isso aí. De repente, olha para trás, olha para o lado. E viu o quanto a nossa mente é capaz de imaginar, colocar, transmitir, e você consegue ter esse controle. Gustavo, não consegui. Alguém aí não conseguiu? Pode mandar uma mensagem aqui para mim, se quiser. Pode até abrir o áudio, se quiser relatar. Alguém não conseguiu? Estou entendendo que todo mundo foi bem ali. E quem conseguiu, sentiu realmente esse número baixar? Alguém quer abrir ali? Ou você vai falar? Pode. Oi, Ana? Gustavo, Oi, Ana, tudo bem? tudo bem? Olha que o meu lado racional é punk, né? Mas você sabe que eu acabei de jantar, você começou a falar de fome, eu falei, gente, eu tô com fome de novo. Não, eu acabei de jantar, até cheguei um pouco atrasada aqui, daí de repente eu falei, não, a minha nota aqui vai ser 6. Como pode ser 6, né? Gente, engraçado que assim, caiu para 2. Ah, que bacana, tá vendo? Caiu para 2. Olha, gostei dessa técnica, viu? Que Quero mais legal. detalhes. Ah, parabéns, viu? Você viu, né? É foco, concentração e permissão. Você se permitiu. E a partir de agora Concentração. você viu que você não precisa mais, né? Você já acabou de jantar, você está satisfeita. Exatamente, eu fiquei pensando assim, assim, meu, ele tá falando de fome, tá me despertando uma fome de onde se eu acabei de jantar, entendeu? Não é? A gente come a ansiedade, a gente não come Exatamente. a comida, né? Muitas vezes, É né? a diferença da fome com vontade de comer, né? Será que é É, realmente fome ali, a necessidade fisiológica, ou é uma vontade, né? É isso mesmo. é, Maravilha. vou fazer Poxa. sempre. Gostei Ah, dessa técnica, que parabéns. bom. Obrigado, Ana. Alguém mais quer abrir ali o microfone? Relatar? Fique à vontade. Eu vou ler aqui o da Michelle aqui. Eu consegui. Estava só pensando no chocolate. Está lá na geladeira. Que eu também acabei de jantar e tenho o gatilho de comer doce com sobremesa e incrível, diminuiu. Parabéns, Michelle, parabéns. Inclusive, você está de parabéns, mesmo que eu estou você postando no grupo, fazendo atividade, tudo, é isso aí. Ó, vou te dar mais uma dica, tá? Isso aí foi lá na nossa primeira mentoria, mas eu vou reforçar aqui. Quanto mais distante, mais difícil estiver as possibilidades que você tiver de colocar coisas que não são saudáveis, mais longe tiver, ele vai se tornar indisponível para que você tenha acesso. Ele está na geladeira, está no acesso fácil. Então, além dessa, você vai respirando aqui, vai tomar um copo d'água e não vai comer esse chocolate até terminar os 21 dias. Deixa para alguém lá, tá? Aí o que acontece? O chocolate, lógico, de repente você quebrar um pedacinho de chocolate, tal, até não precisa se torturar, tá? Aí a dica que eu te dou é coma lentamente. Sinta o sabor dele bem devagarzinho, só um quadradinho, tá? Só depois daquela caminhada que você está fazendo lá, você vai colocar aquele monte de chocolate. Olha quantas calorias você mandou. Você está mandando tão bem, entendeu? Então, o eu mereço, troca o eu mereço comer chocolate, porque assim, eu mereço tanto ser saudável. Olha a caminhada que fiz hoje, suada, e comi um prato isso, prato aquilo, tal. Então, nesse momento, você começa a trocar os sabotadores e ver quem manda nisso aí é você, tá bom? Não aquele chocolate que está lá, ele não manda em você.
Então tem essas duas técnicas ali. Alguém mais quer relatar alguma coisa? Se quiserem escrever também, às vezes alguém não quer abrir o áudio, fiquem à vontade, tá bom? Obrigado, Michele. Parabéns, viu, que você conseguiu ali. E use a técnica. Você tem agora o poder nas suas mãos. Vamos lá, deixa eu dar mais uma passadinha aqui. Vou compartilhar com vocês. Duas técnicas ali já em mãos, tá? Nós vamos agora falar sobre a importância da atividade física. Esse ponto aqui, eu quero frisar muito, porque nós falamos menos, mas hoje eu vou falar mais, tá? A importância da atividade física e suas funções. Eu vou falar aqui assim que a atividade física, ela é a única maneira que você tem de gastar as calorias de forma segura e adequada, tá? E, vem nesse contexto inteiro de brinde, tá? Várias outras oportunidades do seu corpo trabalhar de uma forma espontânea sem uso de remédios. Por quê? Porque o exercício físico ele libera endorfina, serotonina, que são os hormônios essenciais para a manutenção do bem-estar e pela sensação de prazer. Olha que bacana. Ah, mas hoje eu fui fazer atividade física, foi tão difícil, eu não tive isso ainda. Lembra que enquanto você não mudar os seus comportamentos de forma ativa e, consequentemente, você ainda não vai gerar esses resultados num dia só, tá? Mesmo que você jogar sei lá, você está jogando na loteria uma vez e fala, nunca fiquei milionário, jogou uma vez. Mesmo se você jogar 1000 vezes, não é certeza que você vai ficar. Mas a atividade física, sim. Se você treinar 1000 vezes, você vai ter certeza que tudo isso você vai ganhar. E a endorfina, ele é um hormônio que ele é produzido lá dentro do nosso cérebro, lá na glândula da hipófise, e ele é responsável por diminuir a situação de irritação e estresse. Olha só que bacana. Você aprende a ter um controle emocional, você tem uma válvula de escape para esse nível de estresse elevado, evitando que você tenha ansiedade e depressão, que são dois extremos, né? Ansiedade é aquele desespero com algo de que não aconteceu, né? E a depressão é uma dor de um algo do passado, né? Então, o que que acontece? A atividade física, ela te leva você para um outro patamar, porque todo o seu corpo, fisiologicamente, está trabalhando para isso. Eu nem vou entrar muito profundo, porque talvez ali vocês possam até tirar dúvida com a doutora, que ela vai explicar isso para vocês também, que às vezes é necessário da intervenção de medicação, sim. Eu não estou falando que não deve tomar medicação. Às vezes o seu psicólogo, o psiquiatra ali acabou identificando através dos exames que há necessidade de medicação e mais atividade física. Ele nunca vai falar só atividade, só o remédio. Por quê? Porque a gente sabe que o poder que ela tem da atividade física, ela iguala aos remédios ou mais, né? Então, no controle de ansiedade, seja para o seu dia a dia, tanto da fome como dos problemas que vão acontecer, que vão desencadear no dia a dia, a atividade física ela pode transformar tudo isso numa sensação de bem-estar, fazendo que o seu corpo inteiro entenda que aquilo ali era só um momento e você se sente calmo. Por quê? Porque existem novos desafios também dentro da atividade física. Então ele vai direcionar o seu pensamento, que está totalmente acelerado, totalmente conectado àquele problema que você enxerga como problema, que às vezes não aconteceu, mas na sua visão você está antecipando aquele problema, e você começa a receber dentro do exercício da atividade física ali uma oportunidade de superar os seus desafios, superar o seu tempo da atividade física, seja pedalando, nadando, levantando peso, porque você está em concentração com o seu corpo naquele momento, e a sua mente sai do problema. E aí deixa que o resto acontece lá dentro. Nosso corpo é extremamente inteligente. Se você estiver com sede, ele vai dar sinal e o seu corpo fisiologicamente vai ficar com garganta seca, vai sentir isso. Na ansiedade é a mesma coisa. Ele está dando sinal de desespero porque ó, o gatilho, luta e fuga foi acionado e você pode sentir as mãos suadas, talvez uma dor no peito, uma dor no corpo, começa a dar dor cervical. Por quê? Porque a ansiedade está tomando conta do seu corpo, porque o seu corpo está desregulado. Alimentação, sono e atividade física. Tudo isso parece que é tão difícil e são pequenas funções, pequenas atitudes, pequenos comportamentos vai fazer com que a sua ansiedade comece a diminuir.
ou até evitar que você tenha. Se você fala, não tem ansiedade nenhuma, você não vai ter. E com a prática da atividade física regular, quando você menos perceber, você já está conseguindo ter um controle emocional na sua vida. Porque a atividade física, com os novos desafios, faz com que você entenda a vida de uma forma diferente, o quanto você é capaz. Porque, pô, antes eu não fazia isso, hoje eu faço. Antes eu não acordava cedo para treinar, hoje eu acordo. Antes eu não nadava, talvez não sei quantos metros, hoje eu nado. Você começa a enxergar a sua capacidade, o seu merecimento real. Eu quero dar um exemplo daqui, o quanto que a atividade física é importante. Quando a gente fala de pessoas que são mega importantes e a gente fala que ela faz alguma coisa, fica mais fácil, né? O Bill Clinton, né? Quando ele estava na gestão dele, como presidente dos Estados Unidos, enxerga a dimensão do presidente, o presidente dos Estados Unidos, tá? Ele, como todo presidente, tem que tomar decisões diariamente. Então, o nível de estresse e ansiedade dele é elevado. Então, ele é um dos caras que sempre teve um reprogramador mental, tá? Para ele. Só que naquela hora, chegou uma notícia para ele, na guerra de Afeganistão, que eles tinham que invadir. Eles tinham que entrar e invadir e tinha que liberar a tropa. Olha a responsabilidade de um presidente. Liberar uma tropa americana com investimentos financeiros, com bomba. A gente sabe o que é uma guerra, não precisa nem falar qual que é a resposta de tudo isso. Sendo que ele era o cara que ia dar a canetada. E ficou todo mundo esperando. E aí? Sim, 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 não. E aí um fala um posicionamento, outro dá um posicionamento, ele falou assim, eu preciso de 1 hora. Eu volto daqui 1 hora. Ele saiu, estava na cúpula, e lá tem uma área de fitness, né? Com piscina. Ele foi e mergulhou, e ficou nadando. Eu não me lembro na literatura, eu acho que o livro é Inteligência Positiva, não tenho certeza, depois vocês podem perguntar numa pessoa que eu procuro certinho. E ele ficou nadando, indo e voltando. O que que acontece? A conexão que ele tinha com a água, com a força da água, com aquele momento, mais o estresse lá atrás, ele foi indo até zerar a mente dele. Respiração, dentro da água, trocando. E quando ele voltou, ele foi lá e deu a decisão. Quando houve, né, a invasão da tropa lá. E aí todo mundo ficou, mas ele foi falar com quem? Ele foi perguntar para quem? Aí perguntaram para ele, você foi perguntar o quê? Não, foi perguntar pro meu eu. Quem é o meu eu? É o meu cérebro. O meu eu é a minha conversa comigo mesmo. É ele que vai dominar as respostas que às vezes você está procurando. Tanto que a ansiedade, ela não vai deixar você pensar em soluções para problemas da sua vida. E quando você procurar, você vai procurar a solução mais prática, mais rápida. Qual é a solução prática mais rápida na comida? Um fast food, a comida que está mais rápida ali na geladeira, a comida que é mais prática que você não precisa fazer é cozinhar. Por isso que um planejamento bem estruturado, nós colocamos lá, coloca os dias que você vai treinar, coloca os dias o que você vai comer. Tem gente que está postando que chega no domingo, faz todas as marmitinhas, porque evita com que gere naquela ansiedade do que eu vou comer agora, ou ansiedade de um trabalho que você está passando. Gente, dentro da programação linguística, a gente sabe que existem muitos gatilhos, muitas âncoras que são acionadas. O que são âncoras? Eu vou dar um exemplo para vocês. O toque do celular é uma âncora. Toda vez que ele apita, você foi adestrado pelo seu celular, você tem que olhar que tem uma mensagem. E às vezes você fica tão desesperado que você está conversando com alguém que você quer olhar. Olha como o seu cérebro ele é condicionado até com o celular. Então, analisando isso, analisando dessa maneira, quando você coloca dias e horários para sua atividade física, é o despertar, talvez de um relógio que você vai fazer atividade física, ao lembrar que terça-feira você faz musculação, na quarta-feira você faz caminhada. Então você tem que gerar novas âncoras ali. E para gerar isso aí não é simples. Não é uma vez, 2 vezes, são várias vezes. E mesmo assim, você vai passar por dificuldade. Galera, quero agora passar a vez agora para a doutora Patrícia. E já eu quero agradecer ela já o convite, né, a oportunidade de estar aqui com o pessoal. Nós trabalhamos junto, né, a convite dela na clínica de performance. Você pode apresentar o trabalho, como é feito, Patrícia, com mais detalhes, tá?
e tem total conexão com o que a gente faz lá e com o que a gente quer entregar para vocês aqui. E fiquem à vontade, coloca no chat as perguntas, tá? E vou passar a palavra para ela aqui, para a doutora Patrícia. Obrigada, Gustavo. Eu só queria saber quanto tempo a gente tem. Ó, 30, 40 minutos para a gente não estender muito tarde aí com o pessoal, que Tá, depois eu vou fazer uma técnica no final de controle de ansiedade, para dormir tá, gostoso todo mundo aqui, que nem na última. perfeito. Então, assim, quero À vontade. agradecer você aí pelo convite, tá? Me sinto honrada em estar participando desse grupo. Eu sou médica, tenho 25 anos de formada. Minha especialização foi em geriatria, mas eu não exerço mais a geriatria há mais de 14 anos. E desde esse tempo todo, esses 14 anos, eu venho trilhando aí um caminho da medicina da saúde e também da gestão, fazia parte da gestão administrativa aí. Então, eu aprendi muito sobre gerir, né? Eu falo gerir empresa, gerir hospital e gerir a nossa saúde. O Gustavo, quando me chamou aqui, ele falou assim, que o tema era por que eu não emagreço, né? E eu fiquei feliz, eu não faço emagrecimento, mas o tema é um tema que eu trabalho, porque eu trabalho com estilo de vida, mudança do estilo de vida, né? O emagrecimento, para mim, ele já fiz isso na minha vida, né? Eu acho que não é um caminho de bons resultados, né? Eu acho que o entendimento é a gente mudar o estilo de vida. E quando você me falou assim, por que eu não emagreço? Né? São tantas as respostas, né, que uma médica pode dar, eu posso vir aqui com uma lista de medicamentos, principalmente agora com o modismo, tem injeções tão fáceis, né? E eu vou colocar, para mim, são 3 aspectos do porquê eu não emagreço. Tá? Primeiro, porque pode ser o seu metabolismo que não ajuda. Segundo, pode ser porque você não esteja determinado, você não esteja preparado para isso. E terceiro, porque você não faz o básico. E eu vou falar um pouquinho desses 3 porquês que eu trouxe aqui para vocês. Primeiro é o metabolismo. Sim, a gente pode ter um metabolismo lento. E o metabolismo lento de uma pessoa que é sobrepeso, que é obesa, né, está relacionado a doenças, ou uma resistência insulínica, né, ou problemas de tireoide. A própria obesidade pode trazer hipertensão, diabetes tipo 2, e isso pode atrapalhar o seu metabolismo, então pode tirar a sua energia. Se você não tem energia, como que você vai fazer a atividade física que o Gustavo aí está pedindo para fazer? Se você não sente disposição, se você está arrastado, né? Falo que o excesso de gordura, ele deixa a gente inflamado. Se a gente está inflamado, a gente não tem a disposição, né? A gente fica cansado, a gente acorda cansado, a gente fica cansado, porém a gente faz as nossas atividades porque a gente é responsável, então a gente tem que ir para o trabalho, a gente tem que cuidar da casa, tem que cuidar de filho, tem que fazer tudo, mas a gente não sente que a gente tem energia. Então, quando a gente fala em metabolismo, que eu acho que isso deve ser um dos primeiros passos quando a gente está determinado a mudar o estilo de vida, é a gente fazer os exames, né? E quando a gente fala em fazer exame, é de acordo com o perfil de cada pessoa. Fazer os exames básicos, sim, fazer os exames hormonais, principalmente a função tireoidiana, que é importantíssimo, tá? Dosar glicose, dosar insulina, porque às vezes só faz a glicemia de jejum, não faz insulina, não faz hemoglobina glicada, então você não sabe como é que está o funcionamento desse excesso de açúcar que está aí no seu sangue, que é gravíssimo e é viciante também o açúcar. Fazer os exames de vitaminas, né? Muitos nunca fizeram uma dosagem de ácido fólico, uma dosagem de zinco, né? Uma dosagem de vitamina B12, de vitamina D, que são vitaminas fundamentais para o funcionamento do nosso organismo.
E também os exames de imagem, os exames cardiológicos, de acordo com cada idade, tá? Quando eu falo de exames, para a gente poder dar um diagnóstico de doença, eu falo de exames também para a gente poder estar no nosso nível de excelência. Não basta o nosso exame estar dentro da faixa da normalidade. O exame precisa estar na faixa da excelência. Pelo menos essa é a minha metodologia de trabalho, tá? A medicina funcional integrativa, que é a medicina que eu faço, a gente trabalha na faixa da excelência. E o que que é isso? Vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo aqui sabe o que é carro, né? Então aí hoje, se eu falar um Fusca, se eu falar um Up, se eu falar um Uno, todo mundo sabe o que que é, certo? Se eu falar um Volvo, se eu falar Mercedes, BMW, é tudo carro? É tudo carro, certo? Acho que ninguém tem dúvida que são carros. Todos têm o mesmo desempenho? Todos têm o mesmo conforto? Um Up e um Volvo têm o mesmo conforto, têm o mesmo desempenho? Não tem. Isso é a faixa lá de referência de um exame. Então, quando a gente coloca isso no exame, vou pensar um outro exemplo prático, que é a testosterona. Um homem de 50 anos, com uma testosterona de 250, que está dentro da faixa da normalidade, e um homem de 50 anos com 700, que também está dentro da faixa da normalidade, são iguais? Não são. Com certeza, esse homem que tem 250, que está na faixa da normalidade, é um gordinho, barrigudinho. E o homem que tem 700 com 50 anos é aquele mais fitness, aquele que vai para academia, que tem mais energia, que produz mais. Mas está tudo dentro da faixa da normalidade. Então, esse é o exemplo. Nós trabalhamos na faixa da excelência. Porque se essa pessoa que está sem energia, porque o cara que tem uma testosterona de 250, provavelmente ele tem marcadores inflamatórios elevados, ele tem outros problemas e ele não tem energia. Ele deve ser um cara irritado, de mau humor, vive arrastado, que você, às vezes você fala assim, nossa, não dá nem para chegar perto dessa pessoa. Então, isso é um exemplo que não adianta a gente fazer exame e conferir lá que está tudo dentro da faixa da normalidade. Voltando no exemplo do carro, a gente tem que fazer as nossas revisões do carro a cada 10 mil quilômetros, porque se a gente não faz revisão no carro, pode dar um problema, a gente vai gastar mais dinheiro. A gente tem que cuidar do nosso motor também, tá? Então, assim, esse é o primeiro porquê. O porquê do metabolismo. Então, se a gente vai, faz toda a investigação e faz todos os ajustes necessários, a gente vai ter condições de ir com o nosso carro para onde a gente quiser. Então, eu vou ter condições de fazer uma atividade física, eu vou ter condições de me alimentar bem, eu vou ter condições, eu vou ter energia, tá? O outro porquê que eu coloquei é se eu estou determinado, se eu estou preparado. Que isso entra muito uma parte psicológica da ansiedade, da depressão, e é muito o que o Gustavo faz. E como o Gustavo falou, nós trabalhamos juntos. O meu projeto, que chama Performance Medicina, que é essa mudança do estilo de vida, de trabalhar com performance, isso está muito alinhado com o trabalho do Gustavo, de reprogramar a sua mente, de mudar a maneira como você pensa, de mudar o seu estilo de vida. Ele falou algumas coisas, eu fui anotando, até para poder ajudar aqui como exemplo. E uma das coisas que ele falou é de uma família, né? Dos hábitos familiares, do refrigerante. E às vezes você vê dentro de uma família, todo mundo é gordinho na família. E aí eles falam assim, ah, mas é genética, lá em casa não tem jeito, ninguém emagrece porque todo mundo é gordinho. E às vezes não é a genética, é o estilo de vida da família. Uma família que se alimenta mal, que tem uma alimentação baseada em carboidratos simples, né, em alimentos ruins e supercalóricos, obviamente eles vão ser todos sobrepeso.
Isso não é genética, né? Existem estudos hoje que demonstram que a genética ela responde pela nossa vida em torno de 20 a 30%. Muito é estilo de vida. A grande parte é nosso estilo de vida. Visto aí que, vou dar um outro exemplo da diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2, ela é uma doença do estilo de vida. Ela não é uma doença infecto-contagiosa, ela é uma doença que a gente adquire por maus hábitos alimentares, sedentarismo, né? Então, a mudança do mindset, essa mudança, esse viro de chave, essa mudança de visão, né? Que ontem eu até estava falando lá no meu Instagram, que é você desconstruir e reconstruir uma nova visão. Esse é o trabalho do Gustavo. Eu gosto muito da reprogramação mental, eu já estudei muito neurociência, parte de neuroprodutividade, neuroplasticidade, então eu acredito muito nisso. Às vezes a pessoa, ela precisa desse apoio. E essas técnicas que são utilizadas, que às vezes para a gente pode ser bem simples, essas técnicas são super importantes e elas fazem uma diferença muito grande na nossa vida. E a gente é refém e é vítima dessas técnicas diariamente, visto aí as propagandas. As propagandas de alimentos calóricos que estão aí, elas vêm baseadas em técnicas, né? O marketing, ele estuda isso, como que vai fazer ativar o cérebro da pessoa, do consumidor, né? Então, você vê hoje, desde a maneira como o alimento é colocado no supermercado, lá no armário lá do supermercado, como que tem lá os desenhinhos para as crianças, né? Como que isso vai ativar a sua vontade? Então, isso é uma técnica que eles utilizam para você ter vontade. Quando você vê uma propaganda na televisão de um bolo, de um doce, não dá vontade de comer? Muito mais rápido do que a técnica que o Gustavo ensinou aqui. E é uma maneira de trabalhar o nosso cérebro, de nos convencer a consumir aquilo. Então, nós somos vítimas disso o tempo inteiro. Por isso que nós temos que ter consciência em quem é que manda na gente. Quem é que manda na gente? Né? E uma coisa que o Gustavo falou também foi da fome e a vontade de comer. Eu falo assim, por que que a gente come? Alguém sabe me responder por que que a gente come? Se alguém quiser falar, pode falar. Por que que a gente come? Alguém falou? Eu não estou vendo o chat, porque eu me perco um pouco. Para sobreviver. Vamos lá. A gente come para ter energia para fazer as atividades do dia. A gente não come para encher o bucho, para encher a barriga. A gente não come porque a gente tem vontade. O nosso corpo, ele foi preparado, tá? Para comer como forma de energia. É igual carro. Volto aqui o meu exemplo do carro. Quem é que vai no posto de gasolina abastecer o carro e fala assim: coloca 2 tanques aí para mim? Ninguém, porque não cabe 2 tanques. O máximo que você vai fazer é encher e o tanque é aquela quantidade que cabe no carro. O carro é uma máquina. Nós somos uma máquina, só que o nosso corpo é inteligente. O Gustavo falou isso também. O nosso corpo é inteligente. E o nosso corpo entende assim: nossa, então se o Gustavo está comendo muito hoje, isso significa que ele vai ter escassez lá na frente. Então, deixa eu acumular aqui um pouco de energia, porque lá na frente eu vou precisar dessa energia. Só que a gente não precisa. Hoje a gente consome muito mais calorias, a gente consome muito mais energia do que a gente precisa. Então ninguém vai morrer de fome se não comer o Kit Kat ou se não fizer um pratão. Só que a gente vai ter que se adaptar. E essa adaptação ela não acontece da noite para o dia. Ela demora um tempo. Quanto tempo você demorou para ficar sobrepeso? Quanto tempo um obeso demora para ficar obeso? Anos, não é da noite para o dia. Só que a gente quer resolver a nossa vida da noite para o dia.
A gente quer emagrecer em 21 dias. Gustavo está aí. O que o Gustavo está propondo para a gente é a gente mudar hábitos para ter novos comportamentos, para ter novos resultados. E isso tem que ser contínuo, para sempre. Porque se você está pensando em fazer 21 dias e voltar a fazer as coisas como era antes, não adianta nada. Você não mudou. E a proposta é outra. A proposta é mudar o pensamento. Tô certo, Gustavo? É isso aí. Então, a gente tem que trabalhar isso. Então, assim, todo mundo aqui está determinado, está preparado? Porque se todo mundo tiver, todo mundo vai conseguir. E a mudança de hábito, se você não conseguir mudar um hábito em 21 dias, pode tentar mais, porque existem estudos que a mudança de hábito ela vai variar de 21 dias a 66 dias para você poder fazer uma mudança de hábito. Então, persista, tenha disciplina, porque você vai conseguir. O outro porquê, o terceiro porquê que eu coloquei aqui, é porque eu não faço básico. E tem uma frase que eu gosto muito: se o básico não for bem feito, o avançado não tem efeito. Então, muitas pessoas às vezes procuram os médicos porque querem agora a moda, né? Igual eu falei, injeção. Eu quero a injeção, mas eu não quero me alimentar bem. Eu não quero fazer atividade física, mas eu quero injeção, eu quero comprimido. Eu preciso fazer o básico. Se eu quero chegar no topo da montanha, eu tenho que subir a montanha. Ninguém chega no topo da montanha se não subir a montanha. Ah, então eu vou pular de paraquedas. Pode ser que você não chegue no topo da montanha no local onde você quer. Então a gente tem que aprender a subir a montanha. Quando a gente fala em mudança do estilo de vida, a gente fala de 4 pilares fundamentais. Um é uma nutrição inteligente. O que é uma nutrição inteligente? Sei que a Priscila já esteve aqui, já conversou com vocês, né, falou sobre alimentação. A nutrição inteligente é a gente saber se alimentar. Não existe dieta. A dieta ela não vai ser por tempo determinado para depois você voltar a comer o que você comia antes. Nós precisamos aprender a comer. É olhar para o prato e entender, será que aquilo é bom para mim? Igual a técnica que o Gustavo fez, ainda acrescentaria. O que esse alimento vai trazer de nutrientes para mim? Porque muitas vezes a gente está comendo um alimento vazio. É um alimento calórico, porém ele não é rico em nutrientes. Então ele não traz coisas boas para a gente. Ele só enche a barriga, né? E dá prazer por tempo, né? Rápido, né? É muito rápido. O Gustavo estava falando, foi uma outra coisa que eu anotei do chocolate, né? Esqueci o nome da menina aí do chocolate. A questão da gente comer a barra inteira de chocolate ou comer o pedacinho do chocolate. Né? O chocolate, ele dá prazer pra gente. Quem que não gosta de chocolate? Ele dá prazer. Só que ele dá prazer enquanto ele está em contato com as nossas papilas gustativas. Depois que ele desceu lá para a barriga, para o seu estômago, ele não te dá mais prazer. Então, ele te dá prazer quando ele está na sua boca. Por isso que colocar o quadradinho e ficar lá esperando derreter, é aquilo que vai te dar prazer. É o contato daquele açúcar com as suas papilas, que é isso que você quer, que é o paladar. Depois que ele desce, não dá mais vontade. E por que você come a barra inteira? Porque você põe um pedaço na boca, nheque, nheque, engole. É 2 mastigadas, engole. Então não tem muito tempo para ele ficar ali na sua boca em contato com as papilas. E aí você, na hora que você percebeu, você comeu a barra inteira. Porque você queria aquele prazer. Então, essa técnica de você comer vagarosamente, eu ainda sou mais chata. Eu ainda pego o quadradinho, divido em 4, viu, gente? Eu falo assim para meus pacientes: pega o quadrado, divide em 4, coloca um pedacinho. Às vezes, eu permito 2 quadradinhos, tá?
Mas às vezes o paciente ele não come nem um segundo quadradinho, porque ele já ficou satisfeito, ele já aprendeu que é isso que dá prazer para ele. Não é dar 2 mordidas e engolir, 2 mordidas e engolir. E isso a gente faz com a comida, a gente faz com o nosso prato. A gente tá ali, o prato, quanto tempo a gente come? Às vezes está na frente da televisão, às vezes está comendo rápido, a gente não mastiga. E a mastigação é o início da nossa digestão. E a mastigação, ela também dá prazer, porque a gente está comendo uma coisa gostosa, às vezes, que não precisa fazer aquele pratão. A gente pode comer um pedacinho, mas come devagar, mastiga, né? Sente o sabor. É importantíssimo isso. Então, isso é fazer uma nutrição inteligente, é olhar para o alimento e entender o que ele vai trazer de bom para mim. Porque eu tenho certeza que ninguém aqui abastece o carro com gasolina alterada. Alguém vai num posto e se tiver num posto uma gasolina por 50 centavos, você vai olhar e vai falar, nossa, a gasolina, sei lá, tá quase R$ 6, 5 e pouco, né? Deve ser por aí. Aí se tiver 50 centavos, todo mundo fala assim, nossa, super barato, eu vou lá colocar. Primeira coisa que você vai pensar, você fala assim, essa gasolina adulterada, se eu colocar no meu carro, vai dar problema no meu motor. Se der problema no meu motor, quanto que eu vou gastar com isso? Só que tu coloca qualquer porcaria dentro de você. Você trata o seu carro melhor do que você trata o seu corpo. E o nosso corpo é a nossa casa, né? Temos que ter gratidão, foi outra coisa que o Gustavo falou, gratidão, né? O outro pilar, além da nutrição inteligente, é o exercício regular. Exercício regular. Precisamos nos exercitar. Não existe mudança do estilo de vida, ninguém vai eliminar peso fazendo só uma coisa. Precisamos fazer atividade física, tá? Precisa ter meta. Eu não sei se o Gustavo chegou a falar alguma coisa sobre meta de atividade física, ele falou dos benefícios da atividade física. Eu falo hoje que a atividade física é igual tomar banho e escovar os dentes, é todo dia. Aí você fala assim, nossa, eu não tenho tempo para ir para academia todo dia. Hoje em dia tem aplicativo, tem treinos HIIT, que são treinos de 8 minutos. Você pode baixar aí um aplicativo, o Gustavo pode dar essa orientação de você treinar, exercitar o seu corpo, arrumar alguma coisa para você fazer todos os dias. O que eu oriento? Nós precisamos ter uma meta semanal de atividade física. Pode ser minutos, 150 minutos, 160 minutos, 200 minutos, e você separa isso na sua semana. Então, caso aconteça algum imprevisto e eu não conseguir treinar hoje, você repõe no dia seguinte, mas você cumpre a sua meta da semana. Eu falo que eu sou a louca das metas. O meu treino, ele é dividido em 3 etapas. Justamente porque eu gosto de ter plano B, plano C, plano D. Caso aconteça alguma coisa e eu não consiga fazer meu treino da manhã certinho, eu posso fazer ele à noite e, na pior das hipóteses, eu vou repor ele outro dia. Mas eu vou cumprir a meta semanal. Quando a gente abre um pouquinho e a gente tem a opção de um plano B, de um plano C, as coisas ficam mais tranquilas. Pelo menos para mim, isso vai muito bem. Então, eu consigo cumprir o que está determinado para mim a semana inteira. Eu trabalho, eu treino todos os dias. Todos os dias eu tenho que fazer alguma coisa, nem se for aquele treino rápido. Se eu não conseguir fazer as 3 etapas, eu vou repor. Eu vou repor. Aí eu tenho uma tabelinha, né, de treino. E eu tenho que concluir aquilo durante a semana. Às vezes falha, tem semana que dá ruim? Tem. Eu tive uma semana retrasada, minha sogra internou, foi um caos, deu ruim. Eu repus. Repus e eu posso falar para vocês, gente, eu tô assim, 2024, a minha tabelinha de metas tá ok. Por quê? Pelo menos você fez, você treinou. É melhor do que falar, hoje eu não consegui. Porque se hoje você não conseguiu, amanhã você não vai conseguir, depois você relaxa, você perde o ritmo. E a gente não pode perder o ritmo. Tem que entender, é igual tomar banho e escovar dente, tem que ser todo dia, pelo menos um pouquinho. O outro pilar que é super importante é o sono de qualidade. Se você não dorme bem, você não tem energia. O sono, ele não é só para descansar o nosso corpo, tá? Durante o sono,
os nossos hormônios são produzidos, a gente tem limpeza de toxinas do cérebro, das proteínas ruins, principalmente as que causam a doença de Alzheimer. Existem estudos, a gente precisa dormir. E dormir não é deitar na cama, ter aquele sono superficial, é aquele sono reparador, que é o sono profundo. Para a gente dormir bem, a gente tem que ter rotina, tem que ter horário para dormir, tem que fazer higienização do sono, senão a gente não consegue ter um sono de qualidade. E eu vou falar para você, quem não tem um sono de qualidade sofre com humor, dá fome. Porque se você dorme bem, até o seu hormônio da saciedade, ele é bem produzido. Se você não dorme bem, e também existem estudos que provam que se você não dorme bem, no outro dia é o dia que você vai comer, é o dia da fome. Porque desperta a necessidade de comer. E é comer porque você quer comer, você quer encher o bucho, não é comer porque você precisa de energia. Então, um sono reparador é fundamental. E o último pilar é gestão de estresse. Gestão de estresse. Então, 4 pilares: nutrição inteligente, exercício regular, um sono de qualidade e gestão de estresse, que também isso daí eu com o Gustavo vai ajudar muito, porque essas técnicas que ele ensina, até da respiração, te ajuda a gerir o estresse. O que é gestão do estresse? É você não ter problema? Não, problema a gente tem todos os dias. Todos os dias acontece uma coisinha, às vezes é um probleminha que você nem tá aí, né? Mas às vezes é um problemão. A gente não vai ter uma vida sem problemas. Então não dá pra gente, igual aquela história de eu vou esperar o momento perfeito para iniciar uma dieta, para iniciar um emagrecimento. Não tem momento perfeito, não tem, porque sempre vai acontecer alguma coisa. Nós temos que aprender a lidar com isso. Fazer gestão do estresse, diminuir a ansiedade, diminuir o nervosismo, aprender a respirar. Essas técnicas de respiração são importantíssimas até para a gente ter um controle melhor do nosso cérebro, da nossa mentalidade. Lá no projeto Performance Medicina, a gente trabalha com 3 dimensões, que é corpo, mente e espírito, tá? E essa é a medicina que eu acredito. A gente não é um coração, a gente não é um pulmão, a gente não é um intestino, a gente é um todo. Então, o nosso corpo é o nosso físico, são as doenças, é como a gente está. O Gustavo falou em romantizar a obesidade. Obesidade é uma doença. Tem CID, tem Código Internacional de Doença, E66.0. É uma doença. Ela não é uma situação da qual você tá lá, tipo, você é loiro, você é moreno, cabelo curto, cabelo longo e você é obeso. Não, obesidade é doença. Obesidade mata. Então não dá para romantizar, não dá para falar que eu sou gordo, mas eu sou feliz. Você é uma pessoa doente. Quantos idosos obesos vocês conhecem? Quantos idosos acima de 60, 70 anos vocês conhecem? É difícil a gente ver um obeso idoso. Agora você vê um monte de idoso magrelinho, caquético, né? Então, obesidade é doença, a gente não pode romantizar, tá? Então, corpo a gente precisa tratar, a mente a gente precisa tratar, porque a mente, ela é o nosso comando, ela é o nosso comando. Alguém aí falou que é super racional, né? Existe a pessoa, quem é super racional aí? Que falou, eu sou super racional. A Ana, né? Então, a Ana é super racional. Ótimo, perfeito para cuidar dessa mentalidade, né? Porque quem toma conta de você? Gustavo falou agora, acho que foi a última técnica dele, né? Conversa comigo mesmo. A gente precisa conversar comigo mesmo, né? Foi o do presidente aí que você deu o exemplo. Nós precisamos conversar comigo mesmo. Mas qual é o seu eu que você está conversando? É o eu capetinho ou é o anjinho? Quem é daquela época que tinha o desenho do capetinho e do anjinho? Porque às vezes a gente está conversando com o nosso eu errado. Às vezes a gente não está conversando com o nosso eu certo. Eu falo assim, olha, cuidado com qual eu você está conversando.
Então, essas técnicas, elas são importantes justamente para a gente se encontrar e conversar realmente com o nosso eu, que é tirar todo o barulho que está em volta, toda a turbulência que está à nossa volta, a gente ter calmaria, a gente se encontrar e a gente conseguir gerir o nosso estresse, tomar decisões e ter um pouco mais, né, de calma para resolver as coisas. O que mais que eu precisava falar para vocês? Eu estava na mente, falta o espírito, né? O que é o espírito? Eu falo que o espírito é conexão, é a nossa relação de nós, pessoas, eu, Patrícia, né? Como que eu me relaciono com a minha família, como que é a Patrícia mãe, como que é a Patrícia filha, como que é a Patrícia irmã, como que é a Patrícia amiga, como que é a Patrícia profissional, como que a gente se relaciona com a natureza, qual é a fé que a gente tem, se existe um Deus, né? Todo mundo que acredita em Deus, aqui não é religião. Tá? Qual a energia que você acredita? Porque a gente precisa acreditar em alguma coisa, porque até quem não acredita em nada, acredita que não acredita em nada. Então a gente tem que ter isso, né? Essa energia que nos move, a nossa relação com as pessoas e a nossa relação com alguém lá em cima. É a gratidão, é agradecer todos os dias. Eu tenho uma rotina matinal. A minha rotina matinal ela dura 3 horas. Eu acordo muito cedo, porque eu gosto muito de cuidar de mim. E eu falo que os meus 10 primeiros minutos, logo que eu desperto, eu chamo que é um momento de conexão. Então, quando eu desperto, eu abro os olhos. A primeira coisa que eu faço é agradecer. Eu agradeço 3 coisas. E tem que ser todo dia coisa diferente. Não dá para a gente agradecer, eu vou agradecer a minha família, meu emprego, e né, as coisas que eu tenho. Não, são pequenas coisas. É agradecer a cama, o conforto do travesseiro, ter gratidão até da chuva, do sol, porque tudo é importante na nossa vida. Aquela conexão, agradece 3 coisas. Porque você já está modulando a sua energia lá no início da manhã. Na hora que você desperta, porque se você acordar e falar, nossa, hoje eu tenho um problemão, nossa, eu vou ter que trabalhar agora, nossa, hoje eu tenho uma reunião. Acabou, você já deixou sua energia lá embaixo. Então, conexão. Primeira coisa, agradecer. Aí despertou, tem gente que gosta de rezar, fazer uma oração, fazer alguma coisa. Uma outra coisa que é muito bom nesses 10 minutos que você está ali na cama, que ao invés de você ficar apertando o despertador, para cochilar mais 10 minutos, acordar, você faz isso. Agradece, faz uma oração, ou tem um bom pensamento, né? Ou fala, eu posso, eu sou capaz, eu mereço, né? E se você, né, tiver um parceiro, uma parceira, estiver dormindo com alguém, até com o seu cachorrinho, com o seu gatinho, eu falo que a minha cama é uma bagunça, né? Eu, meu marido, um gato e um cachorro. De manhã tem dia que tem 2 gatos, tem dia que é o cachorro, né? Mas sempre tem alguém do meu lado. E é o aconchego, é você abraçar quem está do seu lado. Essa é uma conexão muito boa até para casais, porque às vezes os casais têm muitos conflitos, né? Então você se conecta com quem está do seu lado. Você não precisa falar. É pele pele. Só o agradecimento. E aí você já está modulando a sua energia para você ter um dia feliz. Tá? Por isso que é importante a gente entender o que é corpo, o que é mente, o que é espírito. E a gente se conectar. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa mais importante aqui para falar. A gente já falou dos hábitos, né? Que é essa mudança de mentalidade que o Gustavo está propondo, que está excelente, está de parabéns. Fome, falamos, por que a gente come. Então, não pense em dieta, gente, pense em a gente ter uma nutrição inteligente. A criança, né? O Gustavo também falou que às vezes criança, a gente tomava refrigerante, enfim. Existe até, saiu hoje no LinkedIn, tinha uma publicação sobre a criança é o pai do adulto. Né? Então, o comportamento nosso de criança influencia em quem a gente vai ser como adulto. Por isso também a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para os nossos filhos, para não criar crenças, não criar traumas, às vezes só falando, você não é capaz, você é burro, nossa, como você é feio, como você está gordo, né? Que são coisas que atrapalham a vida adulta. Os hábitos familiares, eu falei, feridas emocionais, importantíssimo, entra no porquê eu não emagreço, porque eu não estou preparado, porque minha cabeça está tão ferida lá do passado, então isso aí é o Gustavo que trata. Acho que é isso, gente.
não sei se vocês estavam esperando eu falar de medicamentos, falar de coisas mais técnicas, mas eu vim aqui falar para vocês da medicina que eu acredito, que é a medicina da saúde, da gente cuidar do nosso corpo da melhor maneira possível e ser grato. É isso. Maravilha. Realmente, hein? O remédio, quando a gente fala em médico, a primeira coisa que vem é hospital, remédio, né? Doença. E porque, na verdade, graças a Deus existem os médicos, né? Cada um na sua especialidade. Mas a gente tem que pensar o seguinte, que no final, o resultado que todo mundo busca é a saúde, né? O médico está lá para isso, para descobrir o que está acontecendo, quais são as coisas que precisam, mas eu acho que você deixou claro ali, se alguém quiser deixar alguma pergunta aqui no chat, ou quiser abrir o microfone, fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Eu acho que foi bem bacana porque você mostrou as vertentes, né, de como a gente enxerga, e é bacana o médico também falar, né, que não é só uma medicação, sim, existe, é um recurso, porém não é só a medicação. Então a gente enxerga que não precisamos depender da medicação e que as pessoas chegam para te procurar querendo a fórmula rápida, né, que é um remédio rápido, e hoje em dia está na moda, muitas medicações que entra e sai, vai passando pelo Visa, tira, vai, corta e volta, é uma lambança toda, porque no fundo, no Sim. fundo, tem um mercado imenso por trás disso, querendo empurrar a medicação, né? Elas são importantes, mas a gente tem que introduzir os medicamentos quando tem indicação. E você tem que estar fazendo o básico. Se você não está fazendo o básico, se você não cuidou da sua alimentação, não fez atividade física, não está dormindo bem e não está gerindo seu estresse, você já quer pular etapa? Eu falo que é pular etapa. Hum, Querer medicação e não querer melhorar a alimentação, agora, né, igual eu falei, a gente vai ver a parte do metabolismo, às vezes a gente precisa introduzir alguma coisa, mas precisa fazer o básico. Já, sem o básico não vai. Sabe que tem um exemplo do fisiculturista, né? Eu não estou a favor do fisiculturismo, mas para a gente entender. Muita gente olha o cara com aquele volume, não é o corpo desejado de todo mundo, mas só para citar como exemplo. O fisiculturista, ele é um cara que tem 100 quilos de músculo e tem lá seus 3% de gordura. Aí o cara fala, mas também ele toma anabolizante? Sim, ele toma anabolizante, só que a disciplina que ele tem, nem todo mundo tem. O cara acorda a tal horário, treina a tal horário, ele tem disciplina para treinar, para comer. Ele não fura nada da alimentação, não fura nada. Quer dizer, não adianta ele turbinar, né, entre aspas, com hormônios, se ele não vai ter a disciplina de treinar, de descansar, de dormir, de fazer. Ele tem um propósito extremamente definido. Eu falo que eles não são exemplos, talvez, da medicação, mas são um grande exemplo da transformação da musculação. Porque se não fossem os fisiculturistas, não tinham os testes, os treinos, as metodologias de treino. A disciplina deles é um exemplo invejável, Disciplina. né? Não é todo mundo que tem, se propõe a ter a disciplina que eles têm. É invejável ali a disciplina. E a gente fala, pô, se você tiver 50% da disciplina dele, você muda a sua vida absurdamente. 50%, ou seja, aí você fala, poxa, o cara toma, mas não é, ele tomou medicação, ele foi até a medicação, porque ele procurou uma alta performance dentro da indicação do treinamento dele, da atividade dele. Na, então, assim, a gente sabe que os recursos existem para ser usados, mas o quando, né, que faz a diferença, né? Sim. E falando de atleta, a gente vê os atletas mais antigos e os atletas atuais, né? Um exemplo básico que a gente tem aí, né? Você vê o Cristiano Ronaldo, né? O físico dele, tudo que ele faz, porque ele é um cara disciplinado, né? Até teve um post aí esses dias do Ronaldo, né? Fenômeno, falando que, Bobagem. mas não é, ele é Uhum. assim porque ele é disciplinado. Eu nunca gostei de treino. Né? E é verdade, não só o Ronaldo, mas o Romário, até o Oscar do basquete. Então, eles treinavam, só que eles não tinham uma alimentação adequada, era uma alimentação muito rica em carboidrato simples. Quando eles pararam de gastar aquela energia, né? Então, eu podia fazer um pratão, porque eu ia gastar, ia treinar. Eles engordaram, por quê? Eles não estavam adaptados. Agora, vai ver a alimentação do Cristiano Ronaldo, de tenista, vai ver. São super Né? disciplinados.
E hoje os atletas já têm isso, não é só treino, né? É um todo, né? Antigamente não, você só tinha que treinar, correr e comer o que você queria, né? Terminou, Uhum. saiu do treino, vai lá, macarronada, feijoada. A feijoada. E o Cristiano Ronaldo, ele é realmente um bom exemplo de disciplina em tudo na vida dele, né? Porque até o pessoal compara ele, aí falaram do Ronaldo, o fenômeno, o tamanho que ele tá lá, tudo, mas é o propósito, né? É o propósito de vida, não é só do dinheiro, porque o cara tem milhões de dinheiro na conta, foi várias vezes campeão do mundo, tudo, mas ele tem um propósito de manter a performance, de continuar ativa, de cuidar da saúde dele. Ele teve até um fato de que ele tirou um refrigerante que estava de propaganda e colocou uma água. Quer dizer, é um estilo de vida. Ele não está fazendo aquilo só para mostrar, é um estilo de vida. E quando você quer mudar algo na sua vida, você tem que mudar o estilo de vida, né? Bom, galera, vou continuar aqui. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela. Lembrando para o pessoal que está assistindo o que ficou gravado aqui, façam as técnicas, tá? Façam a aplicação das técnicas, porque elas vão favorecer todo aquele controle emocional, tá? Todo aquele controle mental. Aqui, eu vou continuar aqui, a gente vem falando que tem um gancho da atividade física, e muita gente às vezes fica pensando, poxa, eu não gosto muito de atividade física, mas é impossível que você tenha bons resultados de controle de ansiedade e de gasto calórico se você não fizer atividade física. Ah, mas eu tenho um problema no joelho, eu tenho problema na coluna. Gente, tem que tratar. Cuida primeiro dos problemas articulares para que você possa ter um bom resultado na sua performance. Se você tem esses problemas ou tem alguma patologia, que tem certos tipos de exercícios que eu não posso fazer. Então, eu sempre costumo explicar para as pessoas o seguinte: não existe exercício que você não pode fazer. Existem pessoas que não podem fazer aquele exercício. Então, procura um professor de educação física, procura o seu médico, ortopedista, faça as avaliações, faça a fisioterapia se necessário e volte para a atividade física. Porque é ela que, mas uma vez eu joguei um futebol, acho que meu joelho, esporte não é bom. Não, o esporte é bom. Você jogava de vez em quando, você foi jogar. Aí um esporte coletivo, onde ninguém tinha compromisso com nada e acabou machucando. Aí eu fui correr uma vez, no outro dia fiquei extremamente dolorido, parei. Não, vai com calma, começa fazendo a caminhada, vai progredindo a intensidade, vai sentindo a atividade física para que ela também possa sentir você. É uma troca, né? Então, aqui eu vou deixar para vocês uma técnica também, como gostar de atividade física, tá? Eu quero fazer essa técnica aqui com vocês, é uma técnica também de programação linguística, onde você vai se colocar nessa situação, tá? Eu quero que vocês pensem aqui numa atividade física que um dia você fez, ou você já faz, ou gostaria de fazer, tá? Essa técnica, ela tem que favorecer muito a uma atividade que você já teve uma experiência alguma vez. Porque lembra que as experiências facilitam você ter, mas tem que ser uma experiência positiva. Sabe aquela natação que seu pai te obrigou e você não gosta até hoje? Não coloca ela. Sabe aquele dia que você foi jogar vôlei com uma turma, estava tão gostoso? Pode colocar. Ou aquela caminhada que você fez num parque tão gostoso, tão lindo, um dia e nunca mais fez, mas sei lá que você estava viajando, coloca ela. Ah, eu fazia musculação numa academia, tinha um pessoal tão bacana. Ou então eu não gosto de fazer musculação, mas uma vez eu fiz um treinamento de funcional com um grupo do condomínio, foi gostoso. Coloca ela. Então, já sabe, coloque uma experiência, tá? Deixa eu mudar aqui, eu vou voltar. Vamos lá. Eu quero que vocês, nesse momento, façam novamente aquela respiração. Aquela respiração ela é a introdução para o seu relaxamento profundo. Vamos lá. No mínimo 3 vezes, feche os seus olhos, se permita relaxar, puxe esse ar 1, 2, 3, 4, 5. Devagar soltando 1, 2, 3, 4, 5. Puxa a respiração novamente, enche esse ar, sente a respiração. 2, 3, 4, 5. Escuta esse ar saindo. 2, 3, 4, 5. E agora, com os olhos fechados, pense em você, fazendo aquela atividade física que uma vez você já teve essa experiência, de uma forma bem detalhada.
no local que você fez, talvez com as pessoas, talvez ouvindo barulho do local, olhando, sentindo, talvez em grupo ou individual. Se imagine você fazendo aquele movimento, sentindo a respiração, ouvindo, sentindo cada músculo do seu corpo movimentando. E você vai sentindo até o final, até o término da sessão desse treinamento. Se foi um pedal, você chegou. Se foi uma natação, você terminou. Talvez um jogo coletivo. E você termina naquela sensação de missão cumprida. Congela essa imagem. E quando você se vê lá, naquela imagem, como se fosse um quadro, tem uma nota de 0 a 10. A sua nota. E pensa nos motivos, as vantagens, em fazer essa atividade física que você escolheu, que você já teve essa experiência. E como será a sua vida se continuar fazendo essa atividade escolhida? Como ficará o seu corpo? Como ficará a sua saúde? Como ficará as pessoas que estão ao seu redor, a sua família? Quais são os exemplos que você deixa para todos? Senta nessa cadeira e olha aquela imagem de cinema. Deixa ela bem grande, vendo você, com todas essas vantagens. Uma tela bem grande. Imagine talvez você comendo saudável, indo treinar novamente, fazendo isso diariamente, superando aquela preguiça, talvez de acordar cedo, ou de treinar depois do trabalho, superando o seu corpo, sentindo quanto isso é saudável. E você se sente feliz, porque você vai chegar no seu corpo desejado. E melhor ainda, com muita disposição. Feche uma de suas mãos. Sinta essa energia totalmente na sua mão, que ela está fechada. Aumenta todos os motivos para essa atividade física agora, cada vez mais, proporcionando dentro de você, sentindo essa energia e você mais saudável, sentindo você mais forte, sentindo você muito mais. Traz para dentro de você essa energia e entra lá naquela tela. 1, 2, 3, entra. Você escolheu essa atividade. Sinta toda essa energia. Sinta o quanto é bom. E no final, você sabe que você pode agradecer. Porque toda mudança do seu corpo depende da mudança da sua mente. E toda mudança da sua mente traz as respostas que o seu corpo precisa. Se sentindo muito bem. Se sentindo muito feliz. E que cada dia é uma nova oportunidade para uma atividade física, para um novo estilo saudável. Puxa esse ar bem forte e solta. Abre os seus olhos. Sinta-se bem relaxado. Galera, essa técnica, você pode estar trocando modalidade. Você pode estar escolhendo uma outra modalidade, ou algo que, sei lá, você fez ontem, tá na moda, o beach tênis. Você treinou, fez uma atividade, fez um beach tênis. Volta para casa, faz essa técnica no dia seguinte, fortalece aquilo para que você volte lá a ter o seu gasto calórico, ter atividade. Fiz uma caminhada com meu marido, com o meu amigo, com a minha avó do lado. Volta, faz essa técnica de novo, sente o momento, aquela caminhada, tudo ali. Você é capaz de reprogramar sua mente, utilizando todas as habilidades que vocês estão adquirindo nessa jornada, de visualizar, de ouvir, de sentir, porque a nossa mente, ela é reprogramada e ela foi programada através das nossas experiências, de tudo que você viu, que você sentiu e que você ouviu. E você pode trazer isso para dentro de você. Quem está assistindo isso agora e não participou aqui, pode fechar os olhos, faça.
Testa isso daí. Não faça só agora na mentoria. Faz isso todo dia. Tem aqui, eu vou pegar a Irene aqui, que ela postou as fotos dela fazendo remo. Maravilhoso. É uma modalidade que ela já gosta. De repente ela vai e faz essa técnica com uma outra modalidade. Você fez a musculação no dia e coloca. Hoje, ó, vou ler da Michelle aqui. Hoje, quando eu terminei de malhar, eu pensei em saudades que estava de sentir essa sensação. É isso aí. Faça, fortaleça a hora que você terminar. Faça isso de novo mentalmente. Essa sensação de suar, de sentir o corpo, sentir o músculo, é a sensação de bem-estar que depois, com o tempo, isso vai fixando cada vez mais. Tá? E esse é o trabalho da reprogramação. Fazer constantemente. Não adianta fazer uma vez. Tá? E vamos lá. Aqui eu deixo para vocês essa reflexão. E você, está aberto aos novos comportamentos e novos hábitos nesse ano de 2024? Lembra que eu coloquei lá que vocês escrevem uma meta no papel e de repente vira o ano e começou na segunda-feira e não fez nada? Faça diariamente todas as atividades propostas. Vocês aprenderam a montar um planejamento com a técnica SMART. Tem um planejamento de atividades que você pode escrever para quando você visualizar. Fazer toda a ressignificação de alimentos. Fazer técnica de respiração, fazer técnicas mentais de atividade física. Você só vai colher os resultados almejados quando você se permite e ter a disciplina de tentar fazer diariamente. Isso é muito importante. Isso é muito. Não adianta fazer uma vez. Eu sempre falo isso para vocês. Ó, quero aproveitar aqui que eu vi que a Patrícia ela deixou o contato dela. Vocês podem adicionar ela lá no Instagram, tirar as dúvidas direto com ela. Tem o telefone e o WhatsApp dela também. Os atendimentos podem ser online. Tem pessoas que não são daqui da cidade de Campinas, mas pode ter acesso a estar conversando com ela ali. Quero finalizar aqui com vocês uma técnica rapidinho para quebra de ansiedade. Essa técnica é muito rápida, é muito prática. Você pode usar ela para não consigo dormir muito bem. Cheguei em casa super cansado e tenho uma reunião ainda, eu tenho algum material para preparar. É indicado para qualquer momento da ansiedade, tá? Essa técnica ela chama 478. Tem alguém aqui que conhece essa técnica? Pode escrever aqui no chat aqui. Se você conhece ou já fez, ela trabalha a respiração de uma forma simples, prática e extremamente efetiva. Hoje foi engraçado que hoje eu ensinei um aluno. Terminamos a aula, eu falei para ele assim, hoje eu vou aplicar isso aí na mentoria, e ele estava no estresse, que ele falou, não estou conseguindo dormir, e eu falei para ele, faça isso, essa técnica, antes de dormir, você pode fazer antes de uma reunião, antes de qualquer momento que está gerando ansiedade. Vamos lá, eu vou ler aqui para você, nós vamos fazer e finalizar essa live aqui, essa mentoria, indo dormir bem tranquilos, tá bom? Controle de ansiedade. Vamos lá, 478. Por que 478? São os números que indicam, vai ser bem fácil aqui para memorizar. É o tempo que você fica para soltar a respiração, o tempo que você prende a respiração e o tempo que você solta a respiração. Bom? Então vamos lá. Solte o ar, vou ler aqui para vocês. Ó, solte o ar completamente como se estivesse cansado, soprando, esvaziando. Sabe aquele saco? Esvazia. Depois você vai fechar a sua boca. Vai prender esse ar, contando lentamente, inspirando 4 segundos. Puxando, 1, 2, 3, 4. Deixa o seu diafragma totalmente cheio. Segura ele. Contando 7 segundos com ele lá dentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai puxando 4, segura 7, solta 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E repete de 3 a 4 vezes seguidas sem pausa. Tá? Então, vamos lá. De novo, solta. Fecha a boca, puxa. Contando 4. Segurou, contando 7. Solta, contando 8. E sem pausa, puxa de novo. Vou interromper porque eu sei que eu vou entregar isso para vocês aqui no PDF. E vamos fazer. Peço quem puder abrir as câmeras. A gente vai finalizar agora aqui de uma forma bem relaxante, bem tranquila, tá? Vai
prender esse ar. Quem quiser pode prender com o dedo, pode só segurar o ar, fica à vontade, tá? E vamos repetir 3 vezes. Tudo bem? Preparados? Sentados, relaxados? Eu vou contar, tá? Então eu vou facilitar para vocês. Quem quiser fazer de olhos fechados, abertos, fica a critério de cada um. Vamos lá? Então, primeiro solta aquele cansaço. Puxa o ar. 1, 2, enche. 3, enche. 4, segura. 1, 2, segura. 3, 4, 5, 6, 7. Solta devagar. 1, 2, devagar. 3, vai esvaziando. 4, 5, 6, 7, 8. Solta aquele cansaço. Puxa o ar. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solta. 1 devagar. 2. Bem lento. 3, 4, 5, 6, 7 e 8. A última vez, junto com vocês. Muito bom. Com o tempo, vocês acabam contando muito rápido e soltando muito rápido. Com o tempo, vocês vão ficando mais lento e vai imaginando os números, tá? Vai imaginando os dedos contando. É como se fosse contar os carneirinhos, tá bom? Pode fechar os olhos, vocês podem contar os carneirinhos da respiração pulando, pode contar os números, imaginar. Essa técnica, ela vai trabalhar o controle de ansiedade. Lembra lá no comecinho que eu falei que o pessoal fala, conta até 10. Aí o cara tá nervoso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, não mudou nada, tá tudo aqui difícil, nada mudou, tal. Por quê? Não houve a respiração. Essa técnica, vocês vão trabalhar a respiração, a concentração, vai mudando o estado, e se você tiver de olhos fechados, pensando nos números, você tira o foco daquele problema para concentrar no que você está fazendo, toda a conexão cerebral, toda a conexão do seu corpo, toda a conexão daquele momento vai ser voltada para os números e para a respiração. Então, você fica preparado para uma reunião, você fica preparado talvez para um trabalho, chegou cansada e às vezes tem problemas, vai discutir com o marido, com o filho, com alguém, faz a respiração no banheiro, faz e volta para conversar, porque vai tirar você daquele estado e vai entrar para um estado que vai te relaxar. Ah, eu estou trabalhando hoje, está tão difícil, é na hora do almoço. Para e faz. Ah, é telefone que liga, que são gatilhos. Ah, é o WhatsApp que chega, eu tenho que ficar respondendo. Tanta gente que reclama da vida. Antes de responder aquela reclamação, respira fundo. Ah, é família que enche o saco. Gente, tem problemas todos os dias, esses problemas vão continuar acontecendo. A reprogramação são ferramentas que você tem de recursos para se controlar, não falar o que não deveria, fazer o que não deveria, responder o que não deveria, não perder dinheiro, não perder tempo, não perder estresse, não deixar com que o cortisol aumente, o seu metabolismo acabe sendo controlado pelo problema e não pelo seu objetivo. Tudo isso está entregue para vocês com muito carinho, com muita alegria. É um prazer imenso estar com vocês aqui, com quem aí vai estar ouvindo depois. Obrigado pela oportunidade que vocês me dão aqui de entregar essas ferramentas para vocês, conscientizar cada um. Como eu disse, eu não coloquei a jornada como vocês vão perder 30 quilos em 21 dias. Vocês vão ganhar muitas mudanças, muitos comportamentos se vocês aplicarem isso aí desses próximos dias em diante, para quem não fez. Porque isso não é para 21 dias, isso é para a vida toda. Eu queria agradecer mais uma vez a Patrícia, a disponibilidade dela de estar aqui com a gente, agradecer a presença de cada um, e mesmo aqueles que não puderam estar presente aqui. Uma boa noite para vocês, um bom dia para quem estiver assistindo, e façam o que tem que fazer, tá bom? Beijão para vocês, boa noite, Eli. Eu que agradeço, obrigado a todos. Tchau, tchau, gente, bom Boa descanso. noite. Boa Tchau. noite. Valeu, Marco.